No vídeo de hoje a gente veio apresentar para vocês um experimento sobre freio magnético. A gente é do Instituto Mauá de Tecnologia, somos o grupo 2 do Laboratório de Física 2 de Engenharia Mecânica, alunos do professor Murakami. E eu sou o Pedro, essa é a Maria, a Luana e o Bruno. Neste projeto, iremos utilizar os conceitos ensinados na matéria EFB 206, Física 2, tais como eletromagnetismo nos pontos da lei de Faraday e lei de Lenz, pondo em prática na construção de um freio magnético para observação e conclusão da teoria. O freio magnético utiliza as interações eletromagnéticas entre um sistema em movimento e um sistema em repouso para dissipar energia e reduzir a energia total do sistema. Ele constitui de uma placa metálica que, ao oscilar entre dois polos de um eletroímã, gera uma variação do fluxo magnético através da placa. Essa variação do fluxo magnético através da placa fará, de acordo com a lei de indução de Faraday, surgir uma corrente elétrica na própria placa. Estas correntes induzidas, que aparecem em circuitos fechados e que oscilam em um plano perpendicular a um campo magnético, são chamadas de correntes de Foucault, ou correntes parasitárias. Esta corrente, por sua vez, também irá gerar um campo magnético que se opõe ao campo magnético indutor, seguindo a lei de Lenz, fazendo com que a placa pare de oscilar em pouco tempo. Funcionamento. Ao acionar o interruptor, o motor será energizado e o disco começará a girar. Para frear o disco, basta aproximar os ímãs ao disco, evitando o contato físico. Cuidado, pois depois de um tempo, o motor começa a sofrer muita resistência, causando vibrações ao sistema. Como foi mencionado, o disco é feito com alumínio, e o alumínio é um material diamagnético, ou seja, ele não sofre efeito de atração pelo ímã. Todavia, quando realizamos o experimento, percebemos que, de fato, o ímã afeta o disco. Isso se dá pelo fato de que o disco está em movimento e também está transpondo o campo magnético do ímã. Por conta disso, e da lei de Faraday, vemos o ímã induzir uma tensão no disco e, consequentemente, uma corrente. Essa indução provoca a formação de um campo induzido no disco. Esse campo provoca um torque no disco. E é por causa desse torque que o disco começa a desacelerar, até que o disco pare de girar. Resultados obtidos. Após a realização do experimento, vemos que, de fato, o ímã freou o disco sem haver contato físico. Isso comprova a lei de Faraday, de que o movimento do disco no campo do ímã induz um campo no próprio disco. A lei de Lenz também é comprovada nesse experimento, pois com a aproximação do ímã, esse campo induzido provoca um torque contrário ao torque aplicado pelo motor, causando a frenagem do disco. Considerações finais. O disco usado no experimento não é um disco sólido, portanto a frenagem dele ocorre de forma gradual. Isso ocorre devido à corrente de Foucault. Durante a realização do experimento, vemos que o disco acaba por girar em falso em algumas ocasiões. Portanto, vemos que o atrito determina qual era a força ideal para frear o disco sem comprometer o experimento. Por conta do ímã utilizado ser um ímã de neodímio, sua intensidade magnética pode ser tão intensa que seu campo tenha afetado não só o disco, mas também as espiras do motor. Essa interferência faz com que o motor trabalhe em uma faixa crítica, causando interferência no próprio sistema. O freio magnético possui uma grande atuação no setor de transporte, dentre quais podemos citar a frenagem de trens, guinchos de guindastes e carretilhas de pesca. Com ele, a redução da velocidade seria mais suave. E se aplicado ao metrô, por exemplo, poderia reduzir o número de acidentes que ocorrem devido à inércia do mesmo. Além disso, sua manutenção iria demandar um custo menor, apresentando uma maior durabilidade se comparados com freios de atrito com as pastilhas, por exemplo. Depois de realizar e observar o funcionamento do freio magnético, podemos concluir que é viável usar o conceito de campo induzido para frenar um corpo de teste, sendo que seu funcionamento varia com a intensidade do ímã, distância do corpo de teste ao ímã, velocidade que se deseja reduzir, dentre outros fatores.